Noite, Nils. Boa noite, Thiago. Boa noite ao meu amigo Kleber, uma pessoa que eu admiro muito pela cultura. Geliezer, realmente estudioso. Meu amigo Marcelo Borges. E você, Thiago. Eu estava assistindo o jogo, né? Estava assistindo o jogo e, para mim, na hora que eu vi o lance, eu achei como pênalti. E tem uma coisa assim, eu posso ter muitos defeitos, mas a incoerência, eu acho que não faz parte dela. E achei que o pênalti foi, para mim, foi claro, o árbitro deveria ter marcado, a reclamação do Goiás é procedente. 10h26 agora, portanto, Coronel Mota reconhecendo o erro aí da arbitragem, né, do Gabriel Queiroz, por isso que eu gosto do Coronel. O Coronel, ele fala o que ele pensa. Não tem esse negócio de meio termo, né, de lamber cria. Quando erra, ele fala. Quando acerta, ele fala também aqui no microfone da Band News. Coronel, e sobre as declarações do Edmil Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, né, diz que está cansado, que não reclama mais, né, suscitou a questão da final do ano passado do Campeonato Goiano contra a equipe do Atlético, né, suscitou também aqui, né, a polêmica do jogo passado, o clássico com vitória atleticana, aí cita o lance de hoje também. Ô, Coronel, como amenizar essa relação estremecida com a diretoria esmeraldina, né, que alega estar sendo prejudicada de forma reiterada aqui no Campeonato Goiano, Coronel? Olha, os outros lances eu acho que há discussão, né? Agora, uma coisa a que ficar bem clara, não há nada deliberado, pelo contrário, nós temos o mais absoluto respeito pelo Goiás Esporte Clube, por seus dirigentes, por seus torcedores, por seus jogadores. Então, assim, nós treinamos para que os árbitros façam boas arbitragens, para que eles possam ir no campo, que eles acertem, que eles, principalmente lances capitais, eles não errem ao ponto de interferir no resultado, interferir no placar de um jogo. Que eles possam terminar o jogo com a certeza de que fizeram um bom trabalho e pensar no próximo, né? No próximo jogo, porque deixaram o campo com todos aqueles que assistiram, entendendo, olha, ele fez cumprir a regra e não teve erros capitais. Erros periféricos são até toleráveis, mas erros capitais a gente trabalha muito para que eles não aconteçam. E agora, primeiro, ouvir as críticas com humildade e entender o porquê que o árbitro errou esse lance. Primeira coisa é como se fosse aqueles inquéritos de acidente aeronáutico. Você precisa entender o porquê que aconteceu o erro e para que ele não se repita amanhã. Esse é, para mim, o mais importante, né? O árbitro não é algo ou alguém descartável. O Gabriel é um bom árbitro, é um árbitro promissor, é um árbitro do quadro nacional, tem feito boas arbitragens, não foi feliz hoje nessa interpretação. Nós até entendemos, se ele tivesse marcado esse pênalti, né, a arbitragem dele teria sido quase perfeita no jogo, ele acertou o restante do jogo todo, fez uma excelente arbitragem. Agora, o pênalti não marcado acabou maculando o seu trabalho, o trabalho da equipe, né? E agora é ter humildade para reconstruir e, inclusive, reconstruir a confiança, porque a arbitragem também vive da confiança, da credibilidade, né? O que nós precisamos entender é o seguinte: primeiro, reconhecer o erro e saber o porquê que ele aconteceu. Coronel, o senhor citei uma questão, e de fato todos nós estamos aqui sujeitos a erros, né? Só que, por exemplo, os pontos que o Goiás perdeu hoje, os 2 pontos, eles não voltam mais. O Goiás já ficou no prejuízo. O Goiás hoje poderia estar com 6 pontos tranquilamente e está com 4 por conta desse erro capital de um pênalti claríssimo, não marcado. O que acontece com o árbitro agora, com o Gabriel Queiroz? Pega algum tipo de punição, reavaliação, vai passar por um curso de reciclagem? Como que fica a situação do Gabriel Queiroz que, né, na sua visão, na nossa visão, na visão do Goiás, na visão de todo mundo, errou feio hoje a não marcar esse pênalti para a equipe esmeraldina, Coronel? Olha, nós não podemos ser hipócritas de achar que o árbitro foi lindo e vamos para o próximo. Não, é um prejuízo para a equipe e a gente lamenta muito que esses erros, eles não são reversíveis, não é?
é um prejuízo para a equipe, um prejuízo na tabela, um prejuízo no trabalho. Nós reconhecemos isso e lamentamos, porque é o que nós podemos fazer, lamentar e pedir as desculpas. Ter a humildade de pedir as desculpas quando erramos. Quando eu entendo que há discussão no lance, e que eu vejo que às vezes os cronistas ou alguém acha que foi, e eu tenho a convicção que o árbitro acertou, eu fico tranquilo na minha convicção. E quando eu tenho a convicção de que o árbitro errou, eu tenho também que ter o mesmo equilíbrio e a mesma tranquilidade. O árbitro, quando tem um erro grave como esse, nós precisamos chamá-lo primeiro, ver como fica a cabeça do árbitro no dia seguinte, pensando na sequência dele no trabalho. Então nós precisamos primeiro refrigerá-lo, entender o porquê que ele errou, rever os seus conceitos e buscar uma aproximação de critérios para que ele entenda que esse tipo de lance não pode deixar de ser marcado nem para o Goiás, nem para time algum. Não é? Um lance que para nós ele estava bem classificado, foi um erro de aproximação. Até na conversa nossa dentro da comissão, né, ele informou para o Kleber, que é meu colega de comissão, que ele tinha entendido inicialmente que o atacante tinha buscado o contato e não que o contato veio do defensor, como na realidade foi. Então esse aí eu acho que é um ponto central para que a gente possa chamá-lo, levá-lo exaustivamente ao treinamento. Nós fizemos uma pré-temporada intensa, muito treinamento, simulações, dentro, fora da área. Então, entender dele, olha, esse conceito dele, nós precisamos de melhorá-lo, como eu falei, assim, no acidente aeronáutico também as vidas que se perdem não voltam. Mas, mesmo assim, é preciso seguir e evitar que esse tipo de erro aconteça, não só contra o Goiás, mas contra qualquer equipe. Nós respeitamos muitas equipes, esse é o nosso papel, né? Muito respeito, procurar levar uma arbitragem de qualidade para as equipes, para que não interfiram negativamente no trabalho das mesmas. 10h32 agora, Coronel Mota, responsável pela arbitragem do futebol goiano, ao vivo, aqui na Band News Goiânia, FM 90.7, YouTube Rádio Band News Goiânia, reconhecendo o erro, né, da arbitragem de Gabriel Queiroz, do pênalti não dado para a equipe do Goiás. Põe de novo na tela aí, né, o lance reclamado pelo Goiás, na visão de toda a equipe de comentaristas aqui da Band News Goiânia, pênalti claríssimo, e também na visão do Coronel Mota, né, o Goiás sendo prejudicado deste pênalti não dado em cima do atacante Vinícius. Coronel, última colocação aqui da minha parte, né, já agradecendo aí pela gentileza e pela fala também mais uma vez aqui no apito final da Band News. Eu frisei muito essa questão no debate das feras depois do clássico, né, citando a questão do peso da arbitragem. Não que o André Luiz Castro não esteja preparado para um clássico, mas ele vive um momento de descendência na carreira, né? O grande árbitro do futebol goiano nesse momento, sem dúvida alguma, é o Wilton Pereira Sampaio. A gente tem até árbitros, né, do quadro aí que são jovens e que estão vivendo um momento bem melhor do que o do André Luiz Castro. Cito até o Vitor Lucas Pereira, que está fazendo uma grande arbitragem nesse ano e já havia feito também na temporada passada. Mas enfim, Coronel, é uma coisa que passa pela cabeça da comissão de arbitragem, rever esses nomes, talvez colocar árbitros mais pesados, com mais renome, com mais experiência nos jogos de Vila, Goiás e Atlético. Foi uma outra questão que o Edmir acabou reclamando, né, e me parece que com razão, porque hoje, por exemplo, o Gabriel Queiroz, que está começando a carreira agora, estava apitando um jogo que era um jogo de TV aberta, um jogo importantíssimo, né, e um jogo envolvendo o Goiás, que é um representante goiano na Série A do Campeonato Brasileiro. Passa pela sua cabeça a revisão também dos nomes para apitar os principais jogos do Campeonato Goiano com mais experiência, Coronel? Olha, Thiago, o Gabriel é um árbitro jovem, né? É um árbitro jovem, ele está vindo num crescimento. Então, assim, há às vezes uma resistência dos clubes quanto a árbitros jovens, se eles têm capacidade, se eles têm peso. Então, nós temos que acreditar na renovação e nós temos colocado alguns árbitros jovens para apitar. Nós tivemos ontem lá em Iporá o Arthur Moraes, que fez o segundo jogo na Série A e foi muito bem. Então é preciso também que os clubes deem um crédito para esses árbitros jovens para que eles possam desenvolver, para que eles possam ganhar rodagem e eles não nascem prontos. E detalhe que o árbitro não é igual ao jogador que tem com 18, 19 anos, já estão no time principal. Não, ele demora mais para amadurecer. Então, assim, a gente precisa dos árbitros mais experientes, como é o caso do André. O André é um grande árbitro, um grande caráter,
tem um serviço prestado e nós acreditamos que ele ainda tem muito a contribuir na arbitragem, e temos outros árbitros chegando, árbitros jovens. Ocorre que, muitas vezes, não há uma contribuição dos próprios atletas para criar um ambiente em que o árbitro jovem possa desenvolver seu trabalho com qualidade, ganhar rodagem. Então, às vezes, o atleta quer tirar vantagem na inexperiência do árbitro. Então, ninguém nasce experiente, não é? Você aí puxou muito fio para hoje estar aí no microfone da Band News, aí como âncora. Assim é a vida. Precisa de ganhar experiência. E a gente precisa realmente dessa renovação. E ela tem que ter o apoio dos clubes, tem tido o apoio da federação, e nós estamos renovando, né? O Vitor Lucas, como você disse aí mesmo, é um árbitro jovem que está também começando e está ganhando rodagem, e eu acredito que essas substituições, elas vão acontecendo gradativamente. A gente busca colocar o melhor que a gente tem, não é? Como o treinador busca colocar o melhor time dele em campo, nós também buscamos colocar aquilo que nós temos de melhor para cada jogo, para que não aconteçam esses erros, né? A gente lamenta e fica frustrado com os erros, porque nós trabalhamos para acertar. Muito bem, Coronel. Obrigado pela sinceridade, pela entrevista e, acima de tudo, pela transparência, né? Erros acontecem, a gente está sujeito a erros também, mas o importante é o reconhecimento deles. O senhor reconheceu aqui em nome da arbitragem goiana e, acima de tudo, sempre pronto, transparente, não tem esse negócio de telefone desligado, é um grande companheiro da imprensa, a gente reconhece isso. Obrigado, Coronel, boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Tchau. E vamos juntos, Coronel, um abraço. Tchau. Oi. Eu só queria dizer o seguinte, porque eu vim aqui hoje em respeito a vocês, da imprensa, e especialmente em respeito à equipe também, a equipe do Goiás, né, que se sentiu prejudicado e com um erro nosso. Então, eu me vejo na obrigação de me explicar, de colocar as nossas explicações aí, e principalmente o sentimento de desconforto nosso com o erro. A gente não se sente confortável com o erro, pelo contrário. É desconfortável quando o árbitro erra, porque interfere no jogo, e isso vai contra tudo aquilo que a gente deseja que aconteça. Então, é exatamente por isso que eu venho a público reconhecer o erro em respeito aos clubes quando isso acontece. Muito bem, 10h37.